E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje, assim, nós vamos dar continuidade, né? Só quero dizer logo antes disso aí, que nós vamos dar continuidade, assim, ao nosso curso aí de escola austríaca. Mas às vezes eu demoro um pouquinho porque eu fico cozinhando, né? Aqui alguns temas, para que quando chega a minha vez de falar sobre cada tema, né? Eu consiga falar as informações precisas que eu acho que sejam fundamentais, assim, de um iniciante, né? Pelo menos assim, na minha visão, né, de acordo com as dificuldades que eu vejo o pessoal passar aí na internet com certos temas aqui. Ou seja, eu gosto, muitas vezes, de tentar atacar certos pontos que o pessoal gosta de levantar na internet, né? Ou seja, certos pontos de dúvida, certos questionamentos, certas tentativas de refutação, certos pontos da escola austríaca aí, né? E muitas vezes eu fico meio que cozinhando alguns temas aí, por exemplo. O próximo tema seria de praxeologia, né? Mas aí... vamos deixar para daqui a alguns dias, né? Ou talvez a próxima semana aí. Mas eu pensei em gravar alguns vídeos mais curtinhos, assim, abordando alguns tópicos mais, assim, mais rápidos nós podemos abordar aqui, né? E hoje eu queria falar sobre socialismo, sobre por que o fracasso, né, do socialismo, mesmo ele tendo sido tão retumbante, né, tanto em termos assim práticos ou em termos assim também de ideias, né? E na verdade isso é uma coisa que acontece com muitas ideias aí, muitas correntes de pensamento aí, né? Elas são refutadas aí, né, por um tempo, a galera se esquece dessas ideias e aí lá no futuro, né, a galera mais jovem, como não teve essa experiência, né, anterior, eles se veem encantados por certas ideias aí novas que aparecem, né? Então assim, esse renascimento aqui, né, entre aspas, do socialismo, em pleno, sei lá, 2024/2025 aqui, no Brasil, não é uma coisa, não é bem assim novidade, né? Esse trabalho aí, inclusive, que o podcast Três Irmãos tem feito aí, né? Esse protagonismo digamos, desse renascimento aí, tinha começado pelo Redcast, na verdade, né? Mas assim, o Júlio nem deu muito prosseguimento a isso, né? Ele convidou só o Gustavo Machado. Eu acho que ele não convidou mais nenhum outro comunista, né? Comunista assim, raiz mesmo, assim. Mas enfim... isso, se você for ver, de fato, assim, a história do socialismo aí, né? No começo, o que acontecia, né? Socialistas, aqueles mais antigos, principalmente lá no século XIX, eles olhavam para aqueles territórios aqueles territórios mais pequenos, né? Como se eles fossem naturalmente territórios fechados aí, territórios mais autárquicos, né? E para eles qualquer tipo de troca de mercadoria entre regiões aí, já parecia que era meio que algo assim artificial, né? Algo até um tanto antinatural, né? Só que com o tempo o que acontece, né? Isso vai mudando com os defensores aí do livre mercado, né? Ali na Inglaterra eles vão mostrar na prática, né? A questão da divisão do trabalho, né? Você fazer essa divisão internacional do trabalho entre países, né? Que é uma coisa que traria uma certa vantagem concreta. É uma coisa que também não ficou só entre os economistas, porque virou um movimento político aí, né? E foi a partir disso que os socialistas eles vão começar meio com mudança de foco ali, né? Então eles vão deixar de pensar só em termos assim de vilarejo, né? De um distrito isolado. E eles vão eles vão querer pensar mais no socialismo, né, na escala nacional, né? Aí depois disso eles vão para o socialismo mundial. Só que, tipo, aquele modelo inicial ali da base, né? Aquele modelo de sociedade socialista, ele foi criado por aqueles que... o próprio marxismo depois vai criticar, né, vai chamar de socialismo utópico, né? Que eles ficaram tentando imaginar, meio que imaginar ali como é que seria uma sociedade socialista funcionando. Me escreveram alguns planos para isso aí, só que nenhum desses planos se salvava de uma crítica contundente assim, de economistas, sociólogos da época, né? E você conseguia achar isso muito fácil, dá para ver que com aqueles princípios que o pessoal defendia, né? Isso, eu estou falando aqui que até os marxistas eles entendiam, né, que esse socialismo primitivo ele era mais ineficiente, né? Mas você entendia que com aqueles princípios ia faltar alguma eficiência, ia faltar vitalidade, né? Ninguém ia ficar satisfeito com o resultado mesmo do socialismo, né, conforme ele foi proposto inicialmente, né? Agora, todos aqueles que aceitam os princípios de Marx, né, centrais de Marx pelo menos, né, não precisa aceitar todos, né? Por exemplo, os princípios, as conclusões mais marginais do Marx ali, né, alguns argumentos menos centrais do Marx, talvez você não seja, como marxista, obrigado a aceitar, mas você aceita os princípios centrais do Marx aí, né? Por exemplo, algumas ideias centrais do Marx, como a ideia de que o socialismo ele será inevitável assim que você romper com
o capitalismo aí, né? Ou também a questão do pensamento de classe, né? Você tentar estudar cientificamente como é que seria você viver numa sociedade aí comunista, né? Ou melhor, que tentar estudar isso, né? Na verdade, seria meio que uma bobagem aí, né? Seria uma bobagem você tentar planejar como é que seria isso, né? O marxista tem uma distinção com relação a isso, porque os outros socialistas, né, aqueles acusos de utópicos, eles tentavam dizer como é que seria, né? E aí era óbvio que um economista, ele conseguia apontar uma falha, né? Mas o marxista não, ele queria se eximir de apontar isso aí, né? Então, assim, como o marxista ele achava que seria tudo especulação isso, né? Que ele só queria garantir o quê? Que o capitalismo ele iria ruir e que o socialismo viria à tona, mas não queria dizer como é que seria o socialismo, como é que eles fariam, por exemplo, o cálculo econômico, né? Então, tendo esse critério em mente, né, quase todo mundo virava marxista, né? Porque era fácil, você teria uma coisa que você não precisava explicar como é que seria, né? E aí nos Estados Unidos, você pega na Europa Ocidental também, tem mais pessoas que simpatizavam do que rejeitavam aí o marxismo, né? Naquela época eu falo, né? E assim, é uma coisa que acontece assim, em gerações, né? Quando vem uma nova geração que já não tem muita memória, né? Ou não foi bem educada para ter, digamos, essa memória, né? Entender como é que foi, como é que se deu a história, né? E aí a nova geração, sem ter a experiência das gerações anteriores, elas compram muito fácil a ideia do marxismo, né? Aí você pega, tem pessoas que batem muito de frente com alguns aspectos, por exemplo, do marxismo, tipo o cristão, que critica, o cristão ele tem que criticar o materialismo, né? O monarquista, ele não pode, por exemplo, ele vai criticar o republicanismo, né? O nacionalista, ele vai detestar a questão do internacionalismo, né? Mas veja que mesmo assim, muitos querem ser vistos, por exemplo, você tem muitos que se proclamam como socialistas cristãos, né? Tem muitos que se proclamam como socialistas de Estado, nacional-socialista, né? E você vê que, assim, pelo menos o podcast Três Irmãos, do dia de hoje, tem aderido muito a essas vertentes aí, né? Que são, assim, embora que ela se afaste do cerne ali do marxismo, né? Mas há um flerte praticamente descarado ali, pelo menos com a ideia do socialismo, embora que muitas vezes não admitido, né? Você vê algumas figuras aí como Rubão, né? Recentemente tivemos aí no podcast Três Irmãos o Saquarema, né? E veja só, o que acontece, né? Todos acreditam que o socialismo deles que é o socialismo verdadeiro, né? Pelo menos aqueles que se admitem socialistas, né? Os marxistas acreditam que o socialismo dele é o socialismo científico, né? Mas aqueles socialistas que criticam o socialismo marxista, eles acreditam que o marxista também não é científico, e que o deles é científico, entende? Mesmo que, assim, muitas vezes eles podem até dizer que o deles seja científico, né? Eles não usem o mesmo termo, mas eles acreditam que, de fato, que o socialismo deles ele é mais praticável, assim, né? Então, assim, eles acreditam que o deles é que deve prevalecer, né? Mesmo que você seja nacionalista, não se diga socialista, mas, assim, você acredita que o seu tipo de planificação estatal ali é a correta, que deve prevalecer, e que os marxistas, eles não souberam aplicar direitinho, né? Embora que eles estivessem certo ali digamos, no cerne principal, né? E aí, para tentar defender esse ideal socialista das críticas, né, o pessoal começa a brincar com, digamos, com a definição de socialismo aí, né? E aí o que acontece? O pessoal começa a querer uma definição que se afasta daquelas definições mais clássicas, óbvio, para fugir das refutações. Por exemplo, a crítica do Ludwig von Mises ao cálculo econômico, né? Foi alguma definição de socialismo que ele pegou vários autores ali para poder formular uma definição de socialismo que ele pudesse encaixar ali dentro do seu argumento, né? Não foi uma definição aleatória, né? Baseada na leitura de vários autores aí, né? Não é, e nem, como o pessoal pensa, Mises pegou e fez um axioma aqui a priori, né? Que o pessoal geralmente acredita que a crítica do Ludwig von Mises ao cálculo econômico tem a ver com praxeologia, né? A ação humana, Mises escreveu muito depois do socialismo na análise econômica, né? E o cálculo econômico da comunidade socialista, foi o artigo que ele escreveu em 1920, né? Só que, na verdade, o que acontece, né? A definição do Mises aqui de socialismo é o seguinte, que, na verdade, a definição clássica, a definição que você pegar qualquer socialismo vai se encaixar, que é um sistema em que os meios de produção eles vão ser socializados, né? Assim, que está alinhado com o que todos os autores trataram sobre isso aí, né? Todos os autores clássicos aí, anteriores ao Mises, inclusive, né? Já tinham escrito sobre isso, né? E o que acontece? Se você aí quer chamar de socialismo, né, uma outra coisa aí que na verdade vai envolver propriedade privada, né, não sei o que mais, né, só para você tentar invalidar o argumento do cálculo econômico, na verdade você não refutou o argumento, né?
Você não refutou o argumento. Você quer chamar de socialismo qualquer coisa que mantém propriedade privada do meio de produção, mas aí, assim, enfim, você chama de socialismo porque você quer, né? Só que assim, inclusive você pode até chamar o sol de lua se você quiser, mas o problema é que isso não vai mudar quando você tiver que explicar o significado dos termos aí, né? Enfim, você não vai conseguir esconder, né, que aquela definição a qual o Mises se referiu, ela foi, enfim, foi provada, né, demonstrada logicamente, tornar impossível de se fazer cálculo econômico, né? Mas assim, mas o cerne aqui é que foi provado que a socialização do meio de produção ela não é possível se fazer sem você acabar com a racionalidade econômica na economia, né? Enfim, e aí os socialistas eles adoram fazer essas trocas de termos aí, né? Toda vez que um nome mais antigo ele fica desgastado, eles vão lá e inventam outro termo, né? Mas aí o que muda, na verdade, é só a embalagem, né? A crise do socialismo vai ser sempre a mesma, né? Você vai ter um nome novo, né? Sei lá, por exemplo, tem nomes como capitalismo de Estado, só que aí você vai ter meio que um disfarce aí, para alguns termos antigos, por exemplo, economia planejada, né? Socialismo de Estado, né? Que, no fim das contas, a maioria deles são farinha no mesmo saco, ou, assim, quando eles não são farinha no mesmo saco, o problema, na verdade, se torna de escala, ou seja, não é socialismo, mas, assim, também você não consegue chamar aquilo de 100% capitalismo, é 10% capitalismo e, sei lá, é o problema do intervencionismo, que já é uma outra crítica, não é a crítica do cálculo econômico, a crítica ao intervencionismo já é outra crítica da escola austríaca, né? Então, assim, o núcleo vai continuar sendo a questão de você tentar fazer uma justiça social, né, o igualitarismo aí, né? Só que o que acontece? São críticas diferentes, óbvio, né? A crítica da impossibilidade de se fazer o cálculo econômico aí é de uma impossibilidade lógica caso, né, você adote a definição do socialismo como a socialização dos meios de produção, que é a definição clássica aí, né? Só que acontece, a análise de Mises vai servir para qualquer vertente do socialismo, né? Mesmo que essa vertente não seja de fato socialismo, seja, na verdade, intervencionismo. E aí a crítica não vai ser exatamente da questão da impossibilidade do cálculo econômico, já é uma outra crítica, né? A crítica ao intervencionismo, né? As ineficiências do intervencionismo que na verdade não vai atacar a questão da impossibilidade, né? Vai haver uma possibilidade, caso não seja 100% socialista, né? Mas o que acontece, né? O fato é que o marxismo ele influenciou muito outras formas de socialismo aí, ele acabou tendo que dar mais atenção, o Mises ele acabou tendo que dar mais atenção ao marxismo do que às outras variantes, né? E para resolver essas questões econômicas no dia a dia, não adianta você discutir só casos isolados de socialismo, você tem que entender os fenômenos econômicos que vão se interligar a ele aí, né? Só que assim, a maioria das pessoas não tem facilidade com esses raciocínios, né? Você vê isso na internet aqui, né? O pessoal que surge aí nos comentários, geralmente, eu tenho a impressão muitas vezes que os marxistas nem leram Marx direito, né? Alguns marxistas que pululam aqui nos comentários, né? Inclusive, esses dias aí, um tal de Vegeto aqui estava usando IA para tentar me refutar, cara. Enfim, inclusive o cara inventou uma falácia que nem existia, né? Veja só, ele inventou uma falácia, provavelmente, né, a IA alucinou e inventou um termo que ele não existia, ele não era um termo usado formalmente, né, para descrever um tipo de falácia, né. Eu fui pesquisar se existia essa falácia, ela não existia, né, ele inventou uma falácia na hora para tentar se sobressair alguma vantagem no debate, né, mas comigo esse tipo de coisa não cola, né. Só que assim, quando nós fazemos esses vídeos, né, eu publico os meus textos aqui, na verdade, assim, a ideia é nós convencermos aqui, não essas pessoas que já estão, assim, com a fé cega, né, mas é convencer as pessoas que são educadas, pessoas que têm capacidade intelectual de entender aqui, né. Porque, assim, essas pessoas também, elas tendem a seguir outras pessoas que elas consideram instruídas aí, né. Então, você tentar convencer pelo menos as pessoas que são educadas, mesmo que elas sejam marxistas, socialistas, aí, mas que elas sejam mais educadas, por exemplo, o Otto Bauer mesmo, ele era um cara do marxismo austríaco, aí ele chegou a frequentar os seminários do von Bavinck para tentar entender o problema do paradoxo lá, né, da lei do valor versus a taxa de lucro média, né. Inclusive, ele até afirmou que o Hilferding, né, que tentou, foi um dos marxistas que tentaram fazer uma das críticas aí ao von Bavinck, ele afirmou que o Hilferding não conseguiu compreender o problema, né. Ou seja, o próprio Otto Bauer, que era marxista, afirmou que o Hilferding, outro marxista, não entendeu o problema que o von Bavinck estava apontando, né. Então, assim, você vê, e há pessoas com honestidade intelectual, talvez essas pessoas, elas
de alguma forma elas queiram aí participar da conversa de forma honesta, assim, né? Mas é óbvio que não vai ser a maioria, mas assim, em algum momento isso vai acontecer, né? Então, assim, pelo menos por hoje é isso que eu queria dizer, pessoal, né? Mas vamos aí com outros dias, vamos tentar gravar alguns vídeos mais curtos aí, né? Esse vídeo aqui não foi nem tão curto assim, né? Assim, a minha ideia era gravar um vídeo de 10 minutos, eu acabei gravando um vídeo de 18 minutos, né? Mas assim, eu espero aí conseguir outros dias aí gravar mais vídeos. Eu tentar gravar pelo menos vídeo dia sim, dia não, né? Pra ver se o canal ele não fica tanto tempo, né, em stand-by aí, né? Beleza? É isso aí, pessoal.